Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Abre sua Bíblia comigo, Salmos de número 34. Enquanto você procura, eu quero já fazer os meus agradecimentos a Deus em primeiro lugar, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Acho que já é a quarta vez que nós ministramos aqui nessa igreja. E todas as vezes que a gente vem aqui é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Tem alguns rostos aqui que é conhecido, outros eu não conheço. Mas como o pastor disse, eu me chamo Tatiane, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Trago um abraço ao meu pastor Luiz, ao pastor da igreja. Estou aqui debaixo de sua bênção, amém? E aprove ao Senhor nós estarmos aqui nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 34. Obrigada, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busque ao Senhor e ele, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa o seu ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm, podei-vos assentar. Eu gosto muito do livro de Salmos, irmãos. O livro central da Bíblia, Salmos, ele não foi escrito só por Davi. Teve outros escritores. Mas é engraçado que Davi escreve parte dele. E este salmo foi escrito por Davi. A história vai dizer que Davi escreveu esse salmo depois de ter que escapar de um rei ímpio. E aí Davi começa a clamar ao Senhor. É engraçado que eu estava na minha casa e quando a Nath, esposa do pastor Marcel, nos fez o convite, nós fomos orar ao Senhor e pedir a Deus uma palavra. E o meu coração essa semana queimava e Deus falava comigo muito sobre a essência da adoração, sabe? E aí eu estudando a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe ao meu coração esse salmo. Porque quando você olha para Davi, a história de Davi, você vê um menino que adorou o Senhor continuamente. O menino que era esquecido lá no campo pela família, por todos, mas que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Mas por que os olhos do Senhor estavam sobre ele? Porque ele era um verdadeiro adorador. E aí quando ele escreve esse salmo, engraçado que a primeira palavra que ele usa é louvarei ao Senhor. Mas o que seria louvar ao Senhor? Será que louvar ao Senhor, essa palavra louvar, ela quer dizer as músicas, as canções, as notas musicais? Será que louvar ao Senhor seria o que aconteceu aqui hoje, essas meninas afinadas, cantando bonito, aquelas vozes bonitas, o instrumento afinado é gostoso, não é? Será que louvar ao Senhor é isso? Será que louvar ao Senhor é vir à igreja todo dia? Mas o que seria louvar ao Senhor? Você olha para a história de Davi e você vê que quando Davi louvava ao Senhor, as únicas companhias que ele tinha quando ele estava do lado dele lá no campo, eram as ovelhas. Ninguém via. Mas a Bíblia diz que ele pegava a sua harpa e então ele fazia canções ao seu Deus. Vivemos em uma época, irmãos, onde o evangelho ele tem se perdido a essência do verdadeiro louvor ao Senhor. Louvar ao Senhor é se entregar. Louvar ao Senhor é fazer aquilo que o pastor falou, que eu achei bonita a palavra do pastor, é rasgar o coração, sabe, diante de Deus, e dizer, Deus, o Senhor sabe que eu passei até aqui, para vir para o culto.
E Deus está olhando para você e dizendo, eu vi tudo. E aí você diz, mas agora, Senhor, eu vou deixar o meu problema daquela porta para fora, porque eu vim louvar o teu nome. É esquecer, Alice, a conta que nós temos que pagar amanhã. Danada conta. O boleto que vai chegar, esquece ele, irmão. Esquece aquele inimigo que se levantou sobre essa... Meu Deus, o que será que vai acontecer? Esquece aquele trabalho difícil que você passou. Quando você entrar nessa casa, abra o teu coração e louve ao Senhor. E é engraçado que aqueles que louvam ao Senhor, eles sentem a presença. Irmãos, o pastor mandou nós dobrar o joelho ali. Quando eu dobrei o joelho, eu me arrepiava dos pés à cabeça, mas não era um arrepio, era um arrepio da presença de Deus. E as lágrimas veio aos meus olhos. E eu pensei, e eu me lembrei daquele hino que fala: eu queria morar nessa casa, eu queria estar aqui todos os dias da minha vida, estar na presença. Não é na igreja, não é nesse lugar de quatro paredes, mas é na presença de Deus. Tati, aonde que está a presença de Deus? Está onde você chegar. Sabia disso? A presença de Deus está lá no teu trabalho. Quantas vezes eu estou lá no meu trabalho? E todo trabalho, como todo mundo, tem um dia mais atribulado. Tem ou não tem? Sim ou não? E aí naquele dia atribulado, o que o crente faz? O ímpio reclama, o ímpio murmura, o ímpio xinga, não é assim? Mas o cristão não. E aí sabe o que eu faço? Eu olho para um lado, olho para o outro. Falei, aonde que eu vou falar quando eu vou no banheiro? Fecha a porta do banheiro, fica quietinho lá dentro. Fala, Jesus, tem misericórdia de mim, dá um escape agora, porque tá feio o negócio. Ali o Senhor está comigo, a presença de Deus está ali comigo. E quantas vezes eu dobrei o meu joelho, entreguei as minhas consagrações, e quando eu abri a porta, o Senhor já estava com a solução na porta. Louvar ao Senhor é trazer a sua presença aonde você estiver. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que ser o mesmo aqui, ele tem que ser o mesmo lá no trabalho dele, ele tem que ser o mesmo lá na casa dele, no meio dos ímpios, da família que ainda não aceitou Jesus, ele tem que ser o mesmo lá na faculdade, ele tem que ser o mesmo, ele tem que louvar ao Senhor. E quando o salmista está dizendo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, eu lhe pergunto nessa noite, qual é o tempo que você está enfrentando hoje? Eu sei o que eu estou enfrentando. Eu queria que você fizesse agora uma reflexão. O que eu tenho enfrentado? Qual tem sido o meu tempo? É tempo de luta? É tempo de luto? É tempo de alegria? É tempo de bonança? Em todo tempo ele disse, eu louvarei ao Senhor. Aí a gente vem para o verso de número 4. Busquei ao Senhor e Ele me Busquei ao Senhor e Ele me O que é buscar a face do Senhor? Eu me lembro de um versículo, eu gosto de anotar porque a minha mente já não está funcionando muito bem, a idade vai chegando, os irmãos sabem como é que é. Jeremias 29, 13, Deus fala assim para Jeremias proclamar ao povo: buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o vosso coração. Não adianta você tentar buscar Deus só pela metade. Não, eu vou buscar Deus um pedacinho só. É igual aqueles crentes que você não sabe se ele é crente ou se ele não é crente. Ele é meio crente, não existe meio. Apocalipse, Jesus disse assim, ou você é ou você não é. Morno, eu vou vomitar. Ou eu sirvo, ou sou crente, sou ímpio. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Não tem meio caminho. Você já viu na Bíblia meio caminho? E buscar a Deus significou eu busco de todo o meu coração, ou eu me entrego, ou eu perdoo aquele que me ofendeu para Deus me ouvir, ou eu não busco. É engraçado, irmãos, que como eu disse, o Senhor estava falando comigo sobre a essência da verdadeira adoração. A Bíblia diz que até para me ofertar, não é isso? Se eu tiver com raiva do pastor Marcelo, tem que ir lá e falar, ô pastor, me perdoa, viu? E ele vai falar, eu te perdoo. Aí você fala, agora eu vou ofertar. Porque a Bíblia diz que senão Deus nem recebe a tua oferta. Você já parou para pensar nisso, irmão? Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de navegar na Bíblia. Porque irá, vai dizer que você nunca irá. Levanta a mão para mim aí quem nunca ofendeu. Tá vendo? Vocês são crentes mesmo. Agora levanta a mão para mim quem nunca foi ofendido. Você tá vendo? Somos seres humanos. Agora o Senhor em todo o tempo, Ele diz para nós buscarmos de coração. O que significa isso? Eu preciso estar com isso aqui limpo. Bate no seu peito e diga, eu preciso estar com isso aqui limpo. Para você entrar na presença de Deus. Para você dizer, eu adorei hoje. Você não pode estar bravo com o irmão da direita, nem com a da esquerda. Não, você precisa se consertar.
Você pode até brigar com o marido em casa, porque marido é um bicho que ira a gente mesmo, não tem jeito. Mas quando chegar na porta da igreja, crente, irmãs de Deus, dá um beijinho nele, diga, me perdoa bem. E aí você entra para adorar. Ou vice-versa, né? Porque tem umas mulheres tribuladas também, eu sei como é que é. Né? Mas a gente tem que se perdoar. E pra quê? Por que Deus fala muito de perdão? Porque aí quando você busca Deus, aí a Bíblia diz assim, ó, os meus ouvidos nunca estiveram tampados e nem as minhas mãos encolhidas. Eu sou Deus, estou aqui para te abençoar. Engraçado que este mesmo homem, o escritor, Davi, vocês conhecem a história dele, não conhecem? Eu fiquei imaginando. Ele cometeu os pecados mais cabeludos da Bíblia. Foi ou não foi? Assassino, adúltero, foi ou não foi? Mentiroso, enganador. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo. Poxa, podia ter uma conversa com Deus, foi como é que é isso? Poxa. Mas sabe por que ele era homem segundo o coração? Deus vai te explicar. Porque a Bíblia diz que ele pecava, mas ele se arrepender não é ter remorso, viu? Porque tem uns crentes cheios de remorso. Eu me arrependo hoje, peco amanhã, me arrependi outra vez. Peco amanhã, me arrependi outra vez. Não, você está de brincadeira, você está de palhaçada com Deus, não é não? Oxi. Aí Deus olha lá do céu e fala assim, vou passar a espada, eu não sei. Porque a Bíblia diz que ele é amor, mas ele é fogo. Não é não? Davi não. Você pode ver que ele cometeu o pecadão. Ficou feio o negócio pro lado dele. Jesus falou, ó, vou te perdoar, mas a espada fica aí, ó. Tu vai colher até o último grão que tu plantou. Mas ele se arrependeu, gente. E quando ele buscava a face de Deus, a Bíblia diz que Deus o ouvia, Deus o escutava. Por isso que ele é uma grande referência para nós hoje. Você já passou por algo que você teve que falar assim, meu Deus, eu não vou conseguir perdoar? Já passou por isso? E aí eu me lembro de Jeremias, o olheiro e o vaso. Ei, fala para eles que assim como é o vaso na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Eu quebro e faço de novo. E aí entra aquele hino, quebra-me, Senhor, e me faz de novo, porque eu quero ser melhor. Um dia uma irmã disse para mim, não tenho coragem de cantar esse hino. Eu falei, eu tenho. Eu tenho coragem, sabe por quê? Porque Ele não vai me usar se eu tiver trincas. Todos os dias eu preciso ser quebrada em suas mãos e feita de novo para Ele usar. Somos vasos, irmãos. Ele é o olheiro, Ele quem manda. E aí vem Ele. Continua ele, o salmista. Olharam para ele e foram iluminados. Diga comigo, olharam. Diga comigo, olharam. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, em que direção você tem olhado? A gente olha para muita coisa, né? A gente olha para o defeito daquele irmão da direita. A gente olha para a luta que o Covid trouxe. A gente olha para tudo. A gente olha para aquele chefe, para aquela, né, para o vizinho, a gente olha para tudo. A gente olha para os problemas de dentro da igreja. A gente olha. Mas eu me lembro de um verso. Abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos ler junto. Filipenses 3. Olha que palavra linda que Paulo escreve aos Filipenses. Olha aí. Você vai entender agora por que o salmista disse olharam para ele. Para ele significa para Jesus, viu, irmão? É para Jesus, aquele que não tem falha. Esse não tem falha, não. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás o quê? E avançando para as que estão diante de mim, prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Olha para mim. Você já reparou por que o carro tem aquele espelho enorme na frente e dois retrovisor bem pequenininhos assim nos cantinhos? Vou te explicar. O retrovisor do cantinho, Alice, você vê o que passou, não é assim? Ou quem está vindo atrás. Então é para você dar uma olhadinha assim de vez em quando, ó. Por isso que o da frente é grandão, porque o teu foco quando você está dirigindo é a frente.
Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Paulo disse assim: eu não fico amarrado com as coisinhas dessa vida. Eu olho para frente, aquele espelho grande do carro assim, eu vou prosseguindo, porque o meu alvo é Cristo. E aí vem o salmista dizendo: olharam para ele. Olha para esse irmão teu lado e diga para ele: está na luta? Olha para ele. Está na bonança? Olha para ele. Olha para ele, irmão. O foco é a frente, não é o que passou. Você já viu quanto crente agarrado e amarrado passado? Ai, porque eu era assim. Ai, porque ele fez assim. Ai, porque na igreja era assim. Ai, porque antigamente já passou. Nós estamos vivendo hoje. O hoje é um presente de Deus para nós. Esquece o que passou, irmão. Esquece quem te ofendeu. Esquece a luta que passou. Olha para frente, pega o carro, sabe aquele espelho, aquele vidro grandão? É para você prosseguir. Faz igual Paulo, olha para o alvo. E é bonita a palavra que quando ele fala assim, ó, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que vocação que era essa? Intimidade, sabe? Ele preservava, Paulo preservava a intimidade dele com Deus. Ele não deixava que nada, irmão, atrapalhasse essa intimidade. Até certo dia que tinha um espinho, né? Lembra do espinho? Aí ele orou e falou: Deus, oxe, vai tirar isso aqui? Não, tá me incomodando já, ué. Essa humilhação não passa, não? Aí Jesus falou: a minha graça te basta. Ele sossegou Paulo, meu irmão. E Paulo regaçou a manga, ó, vamos fazer a obra. Foi um dos maiores ganhadores de vida para o reino de Deus. Olharam para ele. Foca, hoje Jesus está falando para você assim. Não olha para... Você lembra de Pedro? Certa vez os discípulos estavam lá e Jesus se afastou. De repente eles estão lá e eles olham e avistam o homem no mar, não é assim? E aí começaram a ficar com medo. É o fantasma, é o bicho papão, né? E aí Jesus falou: não, sou eu, ei gente, é eu. E aí o que Pedro fala? Se é o senhor mesmo, manda eu ir aí então. E o que Jesus fala para ele? Vem. E aí Pedrão desce do barco. E Jesus por cima das águas. Ele é dono, ele que fez. Imagina, gente. E aí Pedro começa a caminhar. Não é assim que diz a Bíblia? Começa a caminhar. Mas aí pastor, de repente ele olha por quê? Quando ele olha para a água, ele começa a afundar. Jesus olha para ele e diz: ei, homem de pouca fé. É de porca fé, né? Que é ruim, nós somos ruins mesmo. A gente fala que confia, a gente fala que acredita, é mentira. Jesus tem que viver dando uma chibatada na gente. Acorda pra vida. Eu cuido de você. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou. Quando ele olha para a água, ele afunda. Jesus de novo falando conosco: não olha para o problema, não olha para a água, não olha para as lutas, olha para mim e você vai andar por cima. Os problemas vão passar. Crente tem problema? É claro. Aonde está na Bíblia que Jesus nos prometeu um mar de rosas? Mostra aí para mim. Alguém já leu essa passagem bíblica, irmão? Me apresenta, pelo amor de Deus. Eu conheço o versículo que diz assim, ó: no mundo tereis. E você sabe o que é aflição? Você já passou por aflição? Não é aquele chorinho. Quebrou o salto do meu sapato. Não é isso não, irmão. É aflição. É um dia que você olha para a direita e para a esquerda, você olha dentro do armário, o armário cheio, olha para o guarda-roupa cheio, olha para o marido lindão, igual o meu, assim, gordinho, bonito. Olha para o meu filho, tudo bonito, tudo no lugar, emprego. Mas aquela angústia te corrói e você diz: meu Deus. E aí Jesus está aflita? Tô, Senhor, estou muito aflita. Ele diz: vai orar, são dias difíceis. Vai orar. Aflições. Mas aí vem o salmista falando para a gente: ei galera, olha para Jesus, porque eu olhei e venci. Verso 6. Clamou. Verso de número 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Irmão, a palavra clamor, quando ele fala do clamor, eu vou lá para o versículo 19, para o verso 19. Neste mesmo capítulo, o salmista diz assim: muitas são as aflições dos justos. Então eu vou te dar um conselho. Olha para mim. Está passando por muita luta? Bate no peito assim agora, bate, fala assim: obrigado, Jesus. Sinal de que você é justo. Muitas são as aflições dos justos. A nossa luta, o salmista disse assim: não vai ser pouca a luta de vocês, vai ser muita.
Estamos vivendo em uma época, irmãos. O pastor disse aqui sobre a luta do bem e do mal. Você pode ver a frieza espiritual que tomou as igrejas, sim ou não? Tomou. Crente que você olha para a direita, você fala assim, meu Deus, mas por que esse homem não veio para a igreja? Você olha para o outro e fala, com saúde, mas por que não veio para a igreja? Estão em casa uma hora dessa sem fazer nada, talvez. Poderiam estar aqui, sim ou não? Mas já foram tomados pela frieza. Ir no culto aos domingos já se tornou normal. Orar, então, o que é isso? Ir no monte? Oxi! Nem se fala, né? Eu vi outro dia uma foto de vocês aí, acho que é café no monte, não é isso? Gostei daquilo, hein? Café no monte. Vai para o monte orar. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava aflito, ele ia para o monte. Ele orava e Deus falava com ele. Buscar a Deus no monte, o que é isso? Tudo se tornou... Ah, não, isso é muito radical. Não, não tem nada radical. É um crente sobrevivendo no mundo que jaz o maligno. Somos nós, pais, mães, orando pelos nossos filhos. Porque, irmão, olha para mim. Quem lê a Bíblia sabe o que está por vir. Nada vai melhorar. Olha para esse irmão, nada vai melhorar, irmão. Porque se melhorar, Jesus não está próximo. E eu quero que ele... Quem quer que ele volte? Quem quer que ele volte? Não, seja sincero. Quem quer que ele volte? Ontem eu estava saindo do serviço. Entrei no carro e falei meu marido assim, ai, que vontade de ir para o céu. Meu marido parou, olhou para minha cara. E eu disse de novo, ai, que vontade de ir para o céu. E ele olhou para mim e falou, amor, deixa para nós ir no arrebatamento. E eu ri, eu disse para ele, mas se Jesus quisesse me buscar hoje, eu vou ser sincero. Eu falei para ele, eu não ia ser egoísta com você, bem. Mas eu ia falar para Jesus, ah, Jesus, nada mal, hein? Tem dias que você tem saudade do céu, irmãos. Tem dia que o cristão que lê a Bíblia, ele começa a ler assim, a descrição de Apocalipse. E ele fala, ô Jesus, podia ser hoje. É ou não é? Outro dia eu estava falando para minha cunhada, eu não quero que o Paulo Gabriel vá para a faculdade, eu não quero que o Paulo Gabriel vá para o ginásio, gente. Jesus podia voltar antes, porque os dias são maus. O diabo, ele vai implantar e ele tenta implantar o seu sistema na terra, porque o mundo é dele. Eu e você estamos aqui de intruso, você não é daqui, eu não sou daqui. E vai chegar uma era, olha para mim, em que eu e você, como crente, cristão em Cristo Jesus, vamos ter que bater de frente e dizer, eu não faço, eu não falo, eu não ensino isso, porque eu sou de Deus. Outro dia eu disse isso para uma mãe. Eu falei para ela, eu sou pedagoga, irmãos. E eu sei o que nos espera. Mas quantos estão dispostos? Quantos aqui Jesus pode contar como discípulos? Quantos aqui estão preparados para enfrentar o que está chegando? Adorar a Deus não é só vir num culto como este, levantar a mão, se emocionar. Mas é buscar refúgio, força e fortalecimento, porque os dias são maus. Nada vai melhorar. Cristo está às portas e vai buscar a sua igreja. Quantos creem assim? Só que clamar. Aí ele disse para Jeremias, Jeremias 33, clama a mim e responder-te. Então, diga assim, primeiro eu clamo, diga. Primeiro eu clamo, depois ele responde. Toda ação, olha para mim, toda ação humana gera uma reação divina. Quando essa ação humana é feita para Deus. Toda ação humana gera uma reação divina. Primeiro eu faço a minha parte, você faz a sua. Deus não é nosso empregado. Depois ele faz a dele. Você quer ver uma coisa? Vamos lá na Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos. Ô Josué, oi, rodeia aí Jericó. Ação humana, vamos rodear, todo mundo. Todo mundo rodeando. Ação humana. E reação divina. O que aconteceu com Jericó? Ação humana, Moisés, oi, põe o cajado na água. Jesus desceu para pôr o cajado na água? Não, ação humana, põe o cajado. Aí o mar, reação divina. Você entendeu? A mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas, ação humana. E o que aconteceu com a hemorragia? Acabou, reação divina. Coisa boa. Ei, entra no Jordão,
ação humana, o Jordão aberto, reação divina. O que é para você fazer, Jesus não vai fazer. Vai. Jesus, eu quero um emprego. Eu vi isso de um jovem uma vez. Eu disse, querido, quero. Mas estou pedindo a Deus um emprego. Tá bom. E o que você está fazendo? Cheguei na casa do jovem, ele estava dormindo meio-dia. O servo do Senhor. Olhei para ele. Falei, você está querendo emprego? Dorma, mas dormir meio-dia. Você acha que o anjo vai lá distribuir o currículo para você? Irmão, clamar é o nosso papel e esperar Deus responder. A resposta é Ele. Mas aí eu não venho para um culto de oração, eu não vou para o monte, eu não vou mais para aquele tapete lá na sala 3 horas da manhã, que ele está lá olhando para você e falando, vem buscar Deus, acabou. A minha parte, diga assim, a minha parte, eu faço. E a de Deus, Ele faz. Verso 9. Temei ao Senhor. Eu gosto muito dessa palavra, irmão. O que significa temer? Era um outro sentimento, era uma outra característica muito grande de Davi. Temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Jesus, de Deus. Porque certa vez eu ouvi um ateu, ele discutindo comigo, e ele disse, não é possível que exista um Deus tão tenebroso como esse? Eu disse, tenebroso? Ele disse, que deixa tanta coisa ruim acontecer. Só como aquele ateu, ele era filho de crente, eu olhei para ele e falei, não vou perder meu tempo com você não. Vou jogar minhas pérolas aos porcos, não. Mas é quando você para ouvir uma palavra dessa, você vê como que é sério as coisas. Quantas pessoas esse homem influenciou? Essa pessoa influencia. Olha para mim. Quem aqui tapar o nariz e fica mais de 5 minutos vivo? Fala para mim. Ei, alguém te trouxe essa terra. Alguém vai lhe buscar e alguém está lhe dando chance de vida para nós reconhecermos Ele como Deus. Não existe, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. A tua mente por um momento, sabe aquele momento humano? Não é possível que Deus existe, aconteceu isso comigo. Para com isso. Aconteceu, vai acontecer de novo. Quando aconteceu a morte do teu filho na cruz do Calvário, foi necessário para que você e eu estivéssemos aqui. Mas aonde estava Deus? Estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu, para que você e eu fôssemos salvos. Irmão, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal. Eu disse outro dia isso na escola bíblica para a classe jovem. Essa palavra tal, ela nunca vai chegar ao nosso... Você nunca vai entender. Porque você nunca daria um filho teu para ninguém que está aqui dentro. Você daria? Eu não, irmão, vocês vão me desculpar. Mas Tati, sacrifica Paulo Gabriel pela Alice. A Alice vai me desculpar. Ou não? Não. Quem daria? Levanta a mão. Quem daria o cachorrinho? Nem o cachorrinho. Que a gente ama tanto. Não é assim? O fiotinho de Deus. Que eu não daria. Mas a Bíblia diz que um Deus todo-poderoso, Ele deu a única coisa que Ele tinha de precioso lá em cima. E aí você dizer para mim que Ele não existe? Então tampa o nariz. Faz um teste. Ele existe, Ele é Deus. E Ele me trouxe e vai me levar assim na hora que Ele quiser. Mas aí quando entra essa palavra temer ao Senhor, é reconhecer essa majestade. Temer não é ter medo. Temer é ter respeito. Diga comigo, temer. Temer é ter respeito. Sabe o que acontecia com o povo de Israel? Deus falava com eles. Aí eles, perdoa nossos pecados. Aí Jesus perdoava. Passavam os dias, eles cometiam o mesmo pecado. Aí Jesus ia lá, Deus, eu vou acabar com o povo, vou acabar com tudo. A Bíblia diz que certa vez eu sou assim, me arrependi. Que raça é essa que eu fiz, não? Mas aí Deus perdoa de novo, porque a Bíblia diz que Ele é as misericórdias e é por suas misericórdias que nós somos consumidos. E aí Ele perdoava, Deus perdoava de novo. E aí o que acontecia com o povo? Perdoava de novo. Esse povo temia a Deus, irmãos? Sim ou não? Não, não temia. Mas e hoje, Tati? É diferente? Não é. Estamos vivendo em uma época em que o pecado está se tornando normal. O certo é errado. E o errado, certo. E aí nós estamos neste mundo, Tati, o que fazer?
Então eu faço como disse Davi. O temor do Senhor gera em mim confiança, gera em mim fé. E a Bíblia vai dizer que pelo temor ao Senhor, os homens desviam-se do mal. Irmão, olha para mim. O pecado está ali. Eu sei que ele está ali. E por que eu vou passar ali? Eu posso fazer igual Jó, sim ou não? A Bíblia diz que ele desviava, ele dava uma volta. Ele olhava o diabo e falava, você armou para mim aí, né? Fica aí, eu vou dar a volta. Eu vou andar mais umas milhas. Mas eu vou me desviar do mal, porque eu tenho temor ao Senhor. Temer ao Senhor é você se entregar, é você louvar e é você parar e analisar aonde eu estou errando. Eu vou me consertar, porque Ele não merece isso. Ele é um Deus santo. Ele quer o melhor de mim, Ele quer o melhor de você. O meu melhor não é o seu melhor, é? Mas o seu melhor você sabe. Você sabe qual é o melhor seu para com Deus. Você sabe o que você pode melhorar, sim ou não? Adão e Eva pecaram, e o que eles fizeram? Esconderam. Davi pecou, e o que ele fez? Ele confessou. Você viu a diferença? Você viu por que esse homem era segundo o coração de Deus? A Bíblia diz que Deus, ele tinha intimidade com Adão e Eva, visitava-os no jardim todo dia, para uma conversa. Mas quando eles pecaram, pastor, a Bíblia diz que eles se esconderam. Achando que, né, a gente acha. Eu tinha um pastor que ele falava assim, Tatiane, eu estou dizendo para esses jovens aqui na igreja, quem não podia ver, já viu. Ele usava essa expressão, e é muito séria. A gente peca, faz uma coisa e outra e diga, ai meu Deus. Não, quem não podia ver, já viu. Então é melhor pedir perdão, é melhor se arrepender. É melhor se consertar, é melhor entrar pelo caminho para Ele te abençoar. E Davi, ele temia em todo o tempo. Os pecados dele, você pode ver, ele não repetia o seu pecado, porque ele arrependia. Nessa noite, o Senhor nos faz uma pergunta. A que grau, a que nível está o nosso temor ao Senhor nessa noite? Eu quero que você reflita comigo aqui. Pelo temor do Senhor, os homens desviam-se do mal. Isso é a verdadeira adoração. Isso é a verdadeira essência de uma adoração. Buscar a Deus, louvar a Deus, clamar a Deus e temer a Deus. Com a permissão do pastor dessa igreja, eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Irmãos, olha para mim, olha para mim. Provérbios 13 diz assim, ó. O que despreza a palavra, olha para mim. O que despreza a palavra perecerá. Mas ao que teme ao seu mandamento será galardoador. Se você ouvir a palavra de Deus hoje, colocar no coração assim como eu fiz antes de estar aqui, a Bíblia diz que o Senhor irá te dar galardões, irá te abençoar. Mas quem desprezar não terá um bom resultado. Nesse culto da família hoje, eu louvo a Deus por estar aqui. Eu louvo a Deus por sentir a presença de Deus. Eu louvo a Deus por poder ser um canal de bênçãos aqui hoje. Com certeza eu estou saindo daqui de dentro mais abençoada que eu cheguei. Quantos aqui estão saindo mais abençoados? E a palavra, a Bíblia diz que ela dá frutos, sabe? A gente ouve, passa para outro, e o outro passa para outro, e ela começa a gerar frutos. Esses frutos vai nascendo, sabe? E o Senhor vai fazendo a sua obra. Eu queria orar pela sua vida, mas eu queria louvar um pedacinho de hino que eu amo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, adora ao Senhor, é o Senhor. É só no Senhor que você pode ter vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. É só Ele que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Segura, irmãos, vamos orar. Enquanto o irmão sola, vamos orar ao Senhor. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero te louvar por mais esse dia. Eu quero te louvar por essa palavra, Senhor. Eu quero te louvar por esta igreja. Eu quero te louvar por este ministério. Eu quero te louvar pela vida dos pastores dessa casa. Eu quero te louvar, Senhor, por cada levita, cada obreiro, cada criança, cada jovem. Eu quero te louvar por cada novo convertido dessa casa. Eu quero te louvar porque o Senhor é bom. Eu quero te louvar porque as tuas misericórdias são infinitas. E nós chegamos aqui nessa noite, Senhor, nesse culto da família, e pudemos sentir a tua presença, e a tua palavra pôde falar ao nosso coração. Que venhamos todos os dias louvar ao Senhor aonde pisarmos as plantas de nossos pés. Que venhamos todos os dias buscar a tua face, querer te conhecer mais, Senhor. Que venhamos todos os dias clamar ao Senhor com muita veracidade. Que venhamos aprender a clamar e a nos humilhar e reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Reconhecer que se aqui estamos é porque o Senhor permitiu. Reconhecer se amanhecermos amanhã é porque o Senhor permitiu. Reconhecer que as bênçãos chegam dentro de nossa casa porque o Senhor é o Deus da nossa casa. Reconhecer, ó Deus querido, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, reconhecer o perdão que o Senhor tem nos dado todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, por este momento. Podíamos estar na nossa casa, Senhor. Podíamos estar fazendo tantas coisas, ou mesmo como o salmista disse, em tantas partes, mas preferirmos estar aqui para louvar e bendizer ao Senhor. Dai-nos ânimo, Senhor, dai-nos força, para que todos os dias da nossa vida venhamos ser fiel ao Senhor, Deus fiel da nossa vida. Que todos os dias venhamos temer o teu nome, temer a tua santidade, porque a tua palavra diz que tu és santo. Venhamos ter paz com nosso irmão da direita ou da esquerda, pois sem ela e sem a santificação não veremos ao Senhor. Dai-nos da tua santidade, por onde nós passarmos, que o mundo venha enxergar em nós, não a nossa inteligência, não a nossa sabedoria, não os nossos diplomas, não, Senhor, o nosso conhecimento, mas que o mundo venha olhar para nós e ver Cristo em nós. Que a nossa maneira de falar venha a ser de Cristo, que a nossa maneira de amar venha a ser de Cristo, que a nossa maneira de agir com o nosso próximo venha a ser de Cristo. E assim como disse o salmista Davi, que venhamos provar, ver e ter a prova de que o Senhor é bom, e que não venhamos ter falta de nada, porque confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigada por este culto de adoração. Obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pela vida da minha família. O meu esposo não pôde estar aqui, ele está fazendo uma faculdade, é só Jesus. O meu filho também ficou lá em casa, mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Glória a Jesus, irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus continue abençoando em nome de Jesus. Manda um abraço também para o pastor Luiz Henrique, toda a sua família. Obrigado por poder ser boca de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando a oração, 24 horas continua. Nós estamos 24 horas não, 18 horas. Nós continuamos a orar após o culto até meia-noite, e amanhã, de 6 da manhã à meia-noite, nós encerraremos a semana de oração, amém? Então venha no seu horário, venha buscar a Deus. Não esqueça de assinar o seu nome no quadro lá.
Vem, esses dias aí nós tivemos esse contratempo da chuva, deu uma embaçada. Teve um dia de semana que segunda-feira à noite estava aparecendo culto aqui, os irmãos orando. E louvado seja Deus. Vem orar, vem buscar a face do Senhor, se consagrar e se preparar em nome de Jesus, amém? Domingo pela manhã nós temos a Escola Bíblica de Obreiros, né? Como o Marcos Paulo iniciou falando. Domingo, mosquitada abençoada, Jesus. Opera, Senhor. Domingo de manhã, a Escola Bíblica de Obreiros, nós vamos falar sobre o culto. Como que o cristão deve estar no culto e como que um obreiro deve participar de um culto, né? Então, assim, esses temas são muito importantes para o nosso crescimento. Venha para cá, chega mais cedo, a gente 8h45, dobra o nosso joelho aqui até as 9. Estamos orando e 9 horas nós iniciamos até as 10. Amém? E eu convido toda a igreja a participar. Escola Bíblica de Obreiros, né? Eu tenho certeza que, como nós vamos crescer, nós precisamos de todo mundo forte, preparado para viver o que Deus tem preparado para nós. Amém, irmãos? Posso contar com vocês então, domingo de manhã? Domingo pela manhã às 8h45. E à noite, Santa Ceia do Senhor, amém? Estaremos aqui às 19h30, Santa Ceia do Senhor Jesus, louvando, glorificando o nome do Senhor, partindo o pão, celebrando a morte e ressurreição de Jesus. E é também culto de primícias, né? Você pode trazer um alimento para que possamos abençoar as famílias, né, na cesta básica, essa obra tão especial que a igreja realiza, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, pela tua palavra em nossos corações. Senhor, que possamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Deus, viver uma vida que te agrada, uma vida com o coração rendido ao Senhor. Deus, obrigado pela vida da tua serva, que trouxe essa palavra em nossos corações. Que o Senhor continue a abençoar a tua filha, a vida, a casa, o coração, o ministério dela. Que ela seja, Deus, fortalecida no Senhor, abençoada pelo Senhor, para a glória do teu nome. Entregamos cada um nessa noite. Que o inimigo não venha roubar a palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: está encerrado. Aplauda o nome do Senhor e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor em nome de Jesus.